Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de leituras do mês de junho. É um vídeo que eu gosto de gravar, eu espero que vocês também gostem de assistir. Então, antes de começar, deixe seu gostei aqui embaixo, por favor, para fortalecer o meu trabalho e mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se não for inscrito aqui no YouTube, por favor, se inscreva. Estamos rumo a 3.000 inscritos e quando isso acontecer, meu bem, vai ter sorteio, sim senhor, lá no meu Instagram, que é @_mundodmc, então também me segue por lá, que eu vou sortear um exemplar de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tá? Então, não perde essa chance. Bem, desde junho, na realidade eu acho que desde maio, o meu ritmo de leitura tá um pouco mais diminuído, mas tá tudo bem, cada coisa no seu tempo, né? A minha faculdade voltou também, enfim, uma sucessão de coisas que aconteceram. Mas eu consegui ler até um número bom de livros, eu li 7 livros ou 6 livros, e foram livros grandes que eu vou mostrar pra vocês, e vou contar um pouco da minha opinião. Alguns eu acho que eu vou gravar uma resenha por fora, então eu vou falar bem mais resumidamente e eu aviso quando sair resenha, então por favor, ativa o sininho, né, pra você ficar ligado no conteúdo que sai aqui do canal. O primeiro livro eu comecei o mês de junho lendo, né, foi Reino de Cinzas, esse calhamaço lindo, maravilhoso da Sarah J Maas, que é a finalização da série Trono de Vidro, que é uma série que eu acompanho desde 2013, eu fiquei um tempo parada, mas eu decidi voltar, e eu não me arrependo. Eu acho que é uma série muito boa, eu gostei dessa finalização, eu acho que eu consegui me apegar a muitos personagens que eu não sabia que eu estava tão apegada assim, especificamente um casal. Mas um ponto negativo desse livro em específico é que como ele é muito grande e meio que todos os núcleos se encontram aqui, né? E a Sarah J Maas tem personagem pra caramba. E assim, fica meio difícil você, pelo menos pra Sarah, poder administrar isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente fica acompanhando o núcleo da Eileen por um tempo, tipo uns 5, 6 capítulos. Aí depois vai pro núcleo do Rowan. E aí a gente fica lá, e aí passa 4, 5 capítulos nesse núcleo, vai para outro núcleo, e aí quando a gente volta pro núcleo da Eileen, já passou vários capítulos, e aí você fica meio perdida, pelo menos eu me senti assim, principalmente com o núcleo do Cale, e às vezes o núcleo da Eileen, sabe? Que eram núcleos que eu estava gostando de acompanhar. E só isso que eu achei danoso, sabe? Mas eu gostei muito dos acontecimentos aqui. Eu acho que foi uma boa finalização, foi uma finalização com muitas emoções. Eu cheguei muito, mas muito perto de chorar. Teve até um easter egg aqui que o Rhysand Fair aparece em determinado momento do livro. E assim, eu tô muito ansiosa pra ler a série spin-off que parece que ela vai escrever sobre o Dorian e a Manon, porque eles... não sei, gostei muito também da interação dos dois aqui. E gostei bastante de Reino de Cinzas. Eu li ele em 10 dias, eu acho. Foi até uma quantidade boa de tempo, já que ele tem quase 1000 páginas. E pra ele eu dei 4 estrelas e meia, justamente por conta desses pulos temporais. Também teve algumas situações aqui que eu lá achei meio tosca, não sei. Mas, no geral, eu gostei muito e também favoritei esse livro. Aí, pra me deixar órfã de vez, eu fui ler Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro e último livro da série Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare, que é a minha trilogia favorita, sem sombra de dúvidas. Eu amei esse livro, de verdade. Eu tava um pouco receosa, porque muita gente falava que ele era um pouco arrastado, só que eu fiquei tipo, amados, vocês leram o mesmo livro do que eu, porque assim, tipo, acontece uma coisa mega chocante no final de Senhor das Sombras. E aqui em Rainha do Ar e da Escuridão, você pega já do ponto onde acabou o Senhor das Sombras. Não tem nenhum avanço temporal nem nada. Você pega, tipo, literalmente a continuação do que rolou lá na última cena de O Senhor das Sombras. E o tempo todo era BO pro pessoal resolver. Era o tempo todo alguma confusão, algum pepino. E, inclusive, eu fiquei pensando, meu Deus, não vai dar pra resolver nesse livro. Mas deu. Eu gostei muito dessa série, eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens. A Cassandra Clare mostrou que nessa série aqui, que mesmo ela escrevendo no YA, eu achei os personagens aqui muito mais maduros. E, sei lá, tipo, me deu uma sensação
muito boa terminar essa série. Triste, porém boa, porque boa porque eu consegui saber qual é o final disso aqui, e triste porque eu não vou ver mais esses personagens. Na realidade, vou em The Wicked Powers, né, que vai ter, mas por enquanto não vou. E me deu até vontade de reler tudo desde Dama da Meia-Noite, pra poder só ter a experiência de ler novamente. Se eu pudesse, eu apagaria minha mente pra eu poder ter a experiência de ler essa trilogia toda de novo, porque eu gostei de verdade, sério, gente. É muito, muito boa. E teve algumas situações que eu achei que foram burradas, mas teve outras que eu gostei do jeito que ela explorou aqui a Cassandra Clare. E fazer o quê, né? Dei 5 estrelas e favoritei também Rainha do Ai da Escuridão, porque essa série é meu xodózinho. Percebam que eu favoritei todos os livros dessa trilogia, então se você ainda não leu, meu bem, eu não sei o que, é que você tá esperando. Valeu! E aí o terceiro livro que eu li foi um livro do Stephen King, né? Do Rei, que é Joyland. Que assim, eu tava muito ansiosa pra ler, porque muita gente fala mega bem. Esse livro aqui é um romance, é como se fosse um drama, mais ou menos. Eu nem considero um terror, tipo, ter uma parada sobrenatural, mas é bem levinha. E é um livro fino. E vai contar meio que a história de um cara, que eu esqueci o nome, tá, gente? Que, pasmem, ele é escritor, né? Sempre. E ele meio que tem uma namorada, e ele vai contando Ele tinha uma namorada, no caso. E ele vai contando os fatos do futuro, né? O que aconteceu com ele no verão de 73. É verão? É, eu acho que no ano de 73, enfim. E aí ele meio que tem uma namorada e ele está na faculdade, tá? Ele gosta dessa namorada. E ele vai trabalhar nesse parque de diversão Joyland, que é tipo assim, uma imitação do Walt Disney em proporções bem menores, né? E ele vai trabalhar lá. E a namorada dele dá um fora, enfim, ele tá bem na bad. E aí ele começa a se apegar muito ao parque, e as pessoas que trabalham com ele e tal. Que inclusive é um garotinho que aparece lá. Mas assim, gente, esse livro de verdade eu não achei nada demais. É um livro, assim, que a escrita do King é muito boa, você consegue se envolver com os personagens. Eu amei que o Joyland, que é o parque de diversão, faz parte do núcleo de personagens, é como se fosse um personagem à parte. Eu gosto muito dessa característica do King, de conseguir dar vida ao cenário para que você considere, né, uma coisa, não só uma coisa, como se fosse uma pessoa que tem o seu mérito. Porém, tipo assim, pra mim a maior parte é nada acontece feijoada. Eu acho que, tipo, muitas coisas poderiam ser mais diretas ao ponto. É uma coisa que eu tenho muito problema com o Stephen King, que eu sei que ele gosta de descrever. Por um lado, eu gosto de livros descritivos, por outro, às vezes me dá uma brochada. E eu não sei, eu tava esperando um pouco mais desse livro. Pra mim não foi tão bom assim. Não é o pior, porque o pior sempre pra mim vai ser It, me desculpem. Mas aí pra It não, mas pra Joyland eu dei 3 estrelas, porque eu achei um livro mediano. Não achei essas Coca-Cola toda não, mas também não achei ruim. Aí o próximo livro que eu li foi o lançamento saidíssimo do forno, que é a COSF, né, Corte de Chamas Prateadas. Que é essa continuação, outro livro da Sarah J. Maas no meu vídeo de leituras, né? Surpresa. Que foi um livro é o quarto livro da série do Acotar, né? Que é Extra, que saiu agora como se fosse um spin-off. Que vai falar da redenção da Nesta, né? A gente vai pegar aqui Prythian logo após a guerra. E a gente vê que tem muito problema ainda pra ser resolvido. Muita coisa ainda pra ser resolvida. E eu achei interessante ela trazer esse aspecto da narrativa, mas lembrando que, mesmo para ser um livro de fantasia, nesse livro aqui, ela trabalha muito mais construção de personagem, né? No caso do Cassian e da Nesta, porque eu acho que ela já conseguiu consolidar o mundo aqui de Alcotar muito bem na primeira trilogia, e ela não fica se especializando muito nessas coisas. Talvez algumas pessoas mais críticas pra fantasia vão criticar esse aspecto, mas pra mim, assim, gente, eu gostei bastante desse livro. A gente consegue ver realmente os defeitos da Nesta, e a gente meio que entende por que ela tá sendo grossa. Às vezes eu acho que ela tava sendo ignorante, assim, por ser ignorante. Eu acho que ela poderia mudar o pensamento dela. Eu entendo o que aconteceu com ela, foi muito trágico, enfim. Mas, sei lá, às vezes eu sentia que ela tava sendo grossa desnecessariamente. Uma coisa que eu que tinha me avisado, que talvez as pessoas achassem o Rhysand escroto e tal. Eu não achei, de verdade, eu não achei. Pra mim eles estavam normais, a gente não tem tanto enfoque aqui, né, no Affair e no Rhysand, então eles aparecem, mas nem tanto. E aí, tipo assim, às vezes que eu vi ele, a gente tava vendo pelos olhos da Nesta ou do Cassian, né?
E assim, pra mim, ele é o mesmo Rhysand. Eu não achei ele escroto em nenhum momento. Eu vi que ele estava passando por problemas. E eu entendi. E assim, o Casey é um amorzinho, gente, pelo amor de Deus. Melhor personagem. Muito fofo. Às vezes eu falava que ele não merecia a Nesta, porque, porra. E assim, o único ponto negativo pra mim, e eu sei que as pessoas vão me criticar agora, é a quantidade de hot. Eu sei que as pessoas gostam dos livros da Cassandra Clare, ou da Cassandra Clare não, da Sarah J Maas por conta dos hot, mas, pessoinhas, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês. Complicado, porque é um livro de 800 páginas, quase, ou mais, não, 800 não, 600 páginas, quase 700 páginas, e plot mesmo de história tem muito pouco, sabe? Tem muito mais construção de personagem e tem, tipo assim, 150 cenas de hot, de Nessian, sabe? Assim, curto, porém, sei lá, eu gostaria de saber mais da evolução do que o negócio em si, sabe? E foi isso que me incomodou, mas eu gostei muito desse livro. Achei um livro muito bom, gostei da escrita e eu dei 5 estrelas também e favoritei. A próxima leitura foi de O Ceifador, que era o livro do Clube do Livro da Mari, né? Que eu li um mês atrasado, mas tudo bem. E é um livro de distopia. E, assim, eu fiquei bastante surpresa com esse livro aqui, na realidade. Porque fazia muito tempo que eu não li uma distopia tão diferente quanto essa. E eu acho que todo mundo já sabe sobre o que é, mas uma leve resumida. A gente tá aqui anos no futuro, em que a sociedade tá tão evoluída que a gente não morre mais de nada. Nem de doença, nem de acidente, a gente tem como se fosse um programa que consegue restaurar a gente. E pra fazer esse controle populacional, por conta daquela teoria de Malthus, existiam os ceifadores, que são pessoas que são responsáveis em matar as outras pessoas pra fazer a colheita, né? E achei bem interessante essa premissa, é uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da escrita do Neil Schusterman. Foi o meu primeiro contato com o autor. E eu vi que ele botou bastante representatividade, pelo menos na minha cabeça. Eu vi bastante representatividade, além dele ser um autor negro. E, assim, gostei muito. Nas primeiras 100 páginas houve um plot twist, tipo, que eu fiquei chocada, que eu não tava esperando. E depois, no final, teve outro plot twist. Eu também fiquei animada pra ler as continuações, apesar do pessoal falar que não é tão bom, mas paciência. E, assim, a única crítica que eu tenho é que eu acho que do começo ele tava muito elétrico, e aí chegou num determinado momento lá para o segundo terço desse livro, que ele ficou meio, sei lá, arrastado, e me deu eu me senti um pouco prejudicada na leitura por conta disso, mas eu tava muito instigada pra saber o que tava acontecendo. E eu decidi continuar com a leitura, ainda bem que eu fiz, porque eu gostei bastante. E, assim, a Citra é um personagem que eu amei, o Rowan também. Eles são lados diferentes da mesma moeda. E eu achei os personagens dos ceifadores aqui, do ceifador Faraday e a ceifadora Curry, enfim, muito interessantes. Eu achei que eles são personagens que faz a gente refletir mesmo e muito inteligentes. E os vilões aqui eu também gostei bastante da ambientação, assim, dos vilões. E achei interessante a forma que ele decidiu abordar. Então eu dei 4 estrelas e meia pro Ceifador e eu favoritei também, gostei muito desse livro. Aí o próximo livro que eu li foi Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, que é esse livro aqui de contos do Cardan, bem rapidinho. Que, assim, ele é lindo esse livro e eu gostei bastante da leitura. A gente vai acompanhar o Cardan em diferentes fases da vida aqui, desde criança, adolescente, né, e mais pro final, depois da série A Rainha do Nada, né? E assim, a gente entende por que o Cardan precisa de terapia, porque o tanto que esse menino já sofreu. E, sei lá, tem contos mais fortes, assim, sendo bem séria, os contos não são tipo contos, começo, meio e fim, é uma coisa meio jogada. E eles também têm pouca relação entre si, tá? Se você for procurando por isso, não vai. Mas eu gostei de conhecer mais o Cardan. E eu, sei lá, gostei bastante de ver a interação também do Cardan no mundo humano. Tem o último conto, assim, que eu achei bem engraçado. E, não sei, eu gostei bastante de me aproximar do Cardan. Também tem pequenas aparições da Jude. E é muito bom quando ele conheceu a Jude, saber dos pensamentos dele, né? E também retrata um pouco mais da cultura férica aqui, das fadas da Holly Black. E gostei bastante, eu dei 4 estrelas e meia, só não dei 5, porque justamente essa coisa dos contos serem meio jogados, assim. Eu, particularmente, não vi vantagem. Eu acho que se ela tivesse feito uns contos um pouco mais estruturados, eu acho que eu gostaria mais da leitura.
Mas é um ponto que a Cassandra Clare não, a Holly Black gosta de escrever assim e irei respeitar. E o próximo livro que eu li foi The Vanishing Half, que tá aí passando do lado pra vocês. E assim, gente, eu tava assim, bem ansiosa pra ler esse livro, porque ele foi mega hypado lá na gringa. E também veio pro Brasil, o pessoal tava tudo querendo ler pela Intrínseca. E aí eu baixei o audiobook e fui ler. E vai contar basicamente a história de duas gêmeas, certo? Que elas são tratadas diferentes por conta da coloração da pele delas. Uma é bem mais com um tom de pele mais escuro do que a outra. E assim, eu achei interessante a história que a Brit Bennett quis contar com isso. Eu acho que tem uma grande importância, mas eu não gostei de como ela estava redigindo a história. Primeiro, eu achei capítulos extremamente longos. Eu acho que o livro todo tem, tipo, menos de 10 capítulos. Ou se tem, no máximo, são 12. E, assim, são capítulos gigantes. E eu não gosto de capítulos muito grandes. Eu prefiro capítulos curtos. E também, não sei, eu não consegui criar empatia pelos personagens. Eu não consegui me conectar. Eu não sei se foi a modalidade do livro em audiobook. Mas eu já ouvi outros audiobooks e eu gostei. Então fica esse questionamento, mas, sei lá, eu não consegui me conectar com a história como um todo. Eu entendi o que ela queria passar com a história, mas eu não consegui curtir, sabe? E eu também achei a leitura meio arrastada, não sei também se foi a dubladora não, a intérprete, né, a atriz que leu. E foi complicado, foi uma luta, eu demorei bastante pra terminar esse livro, finalmente consegui terminar. E pra The Vanishing Half, infelizmente, eu dei 2 estrelas, justamente pela forma, pelo que ela queria contar. E eu acho que a ideia foi ótima, mas a execução foi ruim, por isso que eu dei essa nota. Aí eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, nessa edição aqui do Dia dos Namorados. E assim, eu também tô sentindo muita dificuldade pra ler clássicos nessas edições da Martine Claret. Eu acho que a tradução deles não é uma das melhores. E eu vou ter que ler todos os livros da Jane Austen, porque eu comprei tudo nessa edição, vou fazer o quê? E assim, vai contar a história de 2 irmãs também, e a gente consegue meio que comparar a vida delas, a gente vai seguindo a vida delas, basicamente é isso. E que são as irmãs Dashwood, e assim, eu gostei bastante das personagens, não vou mentir. O romance, curti? Não, tem pouquíssimo, tá, gente? E, sei lá, e é aquela história de romance de época, sabe? Que é a sociedade, Londrina e tal, porque é o que a Jane Austen viveu, ela retrata muito bem isso aqui. E todos aqueles anseios de se casar com um homem rico e tal, um homem que tenha a condição de fazer tal coisa. Mas eu gostei bastante das facetas dos personagens, eu achei bem diferentões, assim. Mas eu também não consegui me conectar muito com a história, eu fiquei muito, qualquer coisa, sabe? E por isso eu dei 3 estrelas pra esse livro da Jane Austen. E eu espero, assim, que eu tô com vontade de comprar todos os livros da edição da Zahar pra poder dar uma releitura pra ver se é realmente problema da edição ou problema da história comigo. Mas eu li Orgulho e Preconceito e gostei muito nesse livro aqui, então eu não sei explicar muito bem o que rolou. Mas é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de quê? Deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito e me seguir lá no Instagram, que é @mundamc. Beijos, até a próxima.